Começa agora o Café Intercom, um encontro para discutir a comunicação em temas emergentes do contemporâneo. E o tema desta edição será globalização e comunicação. A pergunta básica do nosso encontro de hoje é: a comunicação é a fisionomia ou o âmago da globalização? Para nos ajudar a responder a estas perguntas, temos a honra de receber 3 convidados muito especiais. Álvaro Pereira Júnior, editor executivo do programa Fantástico da TV Globo. Com ampla experiência em jornalismo internacional, ele é formado em Química e em Jornalismo pela Universidade de São Paulo e é especialista em jornalismo científico pelo Massachusetts Institute of Technology, dos Estados Unidos. Recebendo também Bernardo Kucinski, um dos mais respeitados especialistas em jornalismo internacional do Brasil. É professor doutor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e também autor de diversos livros, como Jornalismo Econômico, Jornalistas e Revolucionários e A Síndrome da Antena Parabólica. Também está conosco Daniela Oswald Ramos, professora doutora de Projetos em Jornalismo Digital da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Daniela também é gestora de comunicação digital no Núcleo de Estudos da Violência da USP. É autora e coautora de diversos livros e artigos relacionados à comunicação digital, como A Expansão do Jornalista para o Ambiente Numérico e Jornalismo para Dispositivos Móveis, entre diversos outros. Para entrevistar e mediar o debate com nossos convidados, eu terei como um grande parceiro nesse encontro o professor Manuel Carlos Chaparro, que é professor doutor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É autor de diversos livros, como Jornalismo, Linguagem dos Conflitos, Sotaques da Quem e da Leimar e Pragmática do Jornalismo. Foi ganhador de 4 prêmios ESSO de jornalismo e membro da comissão do Ministério da Educação, responsável pelas diretrizes curriculares do curso de jornalismo. E presidiu também a Intercom, uma das patrocinadoras deste evento, no período de 1989 a 1991. Professor Chaparro, obrigado pela parceria neste nosso Café Intercom. É um grande prazer estar aqui contigo. Obrigado, professor Luiz. Eu quero destacar que o professor Luiz Alberto Farias, meu parceiro na mediação deste debate, é diretor acadêmico das Escolas de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Anhembi Morumbi. É professor doutor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, autor, coautor e organizador de diversos livros, como Relações Públicas Estratégicas, a Literatura de Relações Públicas e Comunicação Estratégica de las Organizações. E este é um projeto em parceria entre a Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Universidade Anhembi Morumbi e também o Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Antes de iniciar o nosso debate, o professor Chaparro vai fazer uma breve introdução e, na sequência, ele fará a primeira pergunta-chave do nosso debate. Todo ser humano já nasce digno e livre. Nascemos cidadãos, sim, e como cidadãos somos donos de direitos conceitualmente inalienáveis, entre eles o direito à informação, que vem a ser o direito de saber, o direito de dizer e o direito de agir pelo que dizemos. Estamos aqui no exercício pleno desse direito para debater a questão da globalização. Queremos fazer perguntas e queremos obter respostas. E, para começar, queremos resposta à pergunta que dá título ao evento. Comunicação é a fisionomia ou é o âmago da globalização? Ou ambas as coisas? Ou nada disso? Chaparro, certamente não é o âmago. A globalização é um fenômeno, é um processo que já começou há 500 anos, com as navegações. Ali o mundo se tornou um só. Ali começaram esses grandes movimentos de massas humanas, de capital, de indústrias, de unidades de produção. E essas características não se modificaram essencialmente até hoje. A única novidade que eu diria que aconteceu foi a financiarização desses movimentos econômicos todos, né? Eu vejo a globalização dessa forma. Já a comunicação ela passou por uma revolução
tão profunda que praticamente instituiu uma nova era, a era digital, né? E isso é um fenômeno recente, enquanto que a globalização já vem de longe, né? Eu diria, então, que devido à visibilidade que essa revolução digital tem, que essa era digital tem, a sua forma tão ostensiva, o impacto que tem no cotidiano das pessoas, a gente confunde um pouco o surgimento da era digital com globalização. Mas eu diria que ela é uma face, digamos, nem uma máscara da globalização, porque ela tem uma visibilidade tão grande que é como uma máscara que se coloca sobre o rosto, né? Uma máscara artificial, né? Perfeito, professor Bernardo. E para você, Álvaro e Daniela, o que lhes parece? É a fisionomia ou o âmago? Bom, eu acho que é a fisionomia, com certeza, porque a internet, ela, no Brasil ao menos, né, surgiu em 95, no início dos anos 90 no mundo, e ela serve, né, como comunicação digital, ela serve a comunicação global e serviu, por exemplo, como meio de comunicação da fusão das empresas, né? Então, a internet, o que a gente vê a tela como uma síntese de várias camadas, né? Então, a tela é uma síntese e junta tudo no mesmo espaço. E aí juntou a fusão, né? Comunicou ao mundo a fusão de várias empresas de comunicação também, por exemplo, né? Dando espaço, abrindo espaço para essa comunicação da globalização, da ideia de globalização, né? De forma universal, né? A gente pode dizer. Eu acho que, assim, falando, eu acho que a revolução digital, vamos chamar de revolução, que também, desculpem o uso barato da palavra, mas a gente chama de relação digital, ela tem duas vias que estão em contrafluxo, eu acho, né? Por um lado, ela traz a aparência de dar voz a todo mundo. Se vocês pegaram o começo da internet, falando da atividade jornalística, parecia que ia ser uma coisa parecida com jornais e revistas de papel, só que só no computador. Então, tinha as publicações tradicionais que migraram para a internet, como o New York Times, como o Guardian, como a Folha de São Paulo, etc. E tinha os que foram criados para a internet. Tinha a Slate, tinha a Salon, aqui no Brasil tinha o No Ponto, que era um site com jornalistas consagrados, como a Dorit Harazinho, o Mário Sérgio Conte, etc. Então, parecia que ia ser um jornalismo como a gente já conhecia. Depois apareceram os blogs, que começaram a dar voz a pessoas fora do ambiente jornalístico, do tradicional ambiente de comunicação. E depois surgiram as redes sociais, que deram voz a todo mundo. A gente qualificada e desqualificada, a gente inteligente, a gente não inteligente. Bom, então parece, puxa, revolução digital, voz para todos. Mas eu falei que tinha duas vias no contrafluxo. Eu acho que o contrafluxo é que a gente está vendo uma atividade de monopolista com a qual nem se sonhava 2 gerações atrás. Se faziam críticas aqui no Brasil a certas organizações jornalísticas monopolistas ou organizações de comunicações monopolistas. Esses monopólios, com ou sem aspas, são brincadeira de criança comparado com os monopólios hoje representados pelo Facebook, pelo Google, pela Amazon e pela Apple, basicamente, né? Então, eu vejo... eu saí totalmente da pergunta do professor Chaparro, mas eu acho que eu vejo essa contradição assim, no que acontece hoje na comunicação em relação à suposta revolução digital. Por um lado, voz para todo mundo. Por outro lado, todo mundo falando em cima de plataformas que pertencem a pouquíssimas mega organizações. Não sei se faz algum sentido, professor. O Chaparro foi meu professor, não é que eu fico intimidado de falar para ele. Eu digo o seguinte, não pode haver globalização se 90% dos habitantes da Terra jamais deixaram o país em que nasceram. Apenas 2% das ligações telefônicas são internacionais. 95% das pessoas se informam pela mídia do seu país. 1% das cartas enviadas ao mundo afora cruzam fronteiras e menos de 1% das empresas americanas têm operações fora do país. Então, a globalização existe, vocês concordam com esse cara? Ele diz que não existe.
Ele nega uma teoria de um outro autor anterior que diz que o mundo é plano, não é? Que a globalização tornou o mundo plano. Eu acho que nós temos que tomar cuidado primeiro com o jogo de palavras e também com as estatísticas, né? Existe, obviamente, hoje, por exemplo, um movimento de capitais, uma volatilidade de capitais, uma desenvoltura de capitais financeiros que não existia há 50 anos atrás. E hoje a gente percebe que o capital financeiro manda nos países, manda nos governos. Um partido, não importa qual é o partido que vence as eleições, a política é determinada pelo capital financeiro. Nós estamos vendo isso no Brasil, está acontecendo agora conosco. O capital financeiro exige a mudança na Previdência, exige o fim da CLT e seja qual for o governo, ele tem que seguir por esse caminho. Ele não consegue resistir. Aconteceu em Portugal, na Espanha, na Grécia, né? Então, o grande fenômeno de hoje é a financiarização do capitalismo e a volatilidade e a desenvoltura que esse capital adquiriu. Então, esse é um fenômeno real, concreto, não importam as palavras, né? Agora, você citou várias estatísticas aí que tendem a mostrar que as pessoas continuam ali presas aos seus lugarzinhos e tal. Mas o fato é que surgiu nos últimos anos o turismo de massa, os aviões que levam 400 pessoas, entende? Você vai em qualquer parte do mundo hoje, você já não consegue mais caminhar, porque entende? Então, são fenômenos concretos, né? E mesmo a informação, professor, o Álvaro citou há pouco o Facebook, Google e tantas outras organizações que teoricamente trabalham com informação, mas são informações monetizadas a priori. Então, também dentro do campo da informação, da comunicação, a financiarização, a monetização também acontece de uma maneira massiva. E sem que as pessoas percebam, né? Isso que eu acho que é o fenômeno mais perverso que está por trás das redes sociais. Que você não pode nem dizer como a gente antigamente, enfim, você vendia a sua força de trabalho para uma grande organização que te pagava um salário em troca, menos do que você vale. No entanto, hoje você tem um monte de todos nós, eu não, porque eu realmente não tenho nenhuma rede social, não é modo de dizer, eu não tenho. Acompanho muito, mas eu não tenho. Mas todos nós, aqui vocês que já nasceram com a internet, vocês todo dia, o tempo inteiro, vocês estão fornecendo informação gratuita para um monopolista que vai faturar com essas informações, né? Isso me parece uma questão crucial do ponto em que o capitalismo se encontra hoje, Daniela. Ou seja, a capitalização da comunicação digital, ela é globalizada nesse sentido, né? Porque o mecanismo que faz com que o Facebook e o Google existam é o mesmo no mundo inteiro, é o algoritmo deles, que aliás é proprietário, né? E não é aberto. Então a gente nunca vai saber como ele funciona e como ele está ganhando ou não ganhando dinheiro, né? E quais são as implementações ou o que ele está fazendo ali. É tudo tão fluido que você não percebe que tem informações sendo vendidas e compradas, Sim, vendidas. Sequer percebemos que as estamos consumindo, né? E pagando por isso. E eu acho que, sem dúvida, há um discurso de globalização, né, ao qual a comunicação digital serve, muito bem servido, né? Mas se a gente for pensar, e aí retomando a fala do professor Chaparro da abertura, eu acho que o Facebook e o Google, eles estão criando espaços, que são os espaços de discussão hiper segmentadas, hiper de nicho, né, em que todo mundo fala, mas que nem todo mundo ouve. Então, todo mundo tem voz, mas nem todos são ouvidos. E quem vai decidir se você é ouvido ou lido, né, vai ser o algoritmo do Facebook e do Google. Então, nesse sentido, não há globalização, né? O Guardian, jornal inglês, deu anteontem, uma matéria sobre conseguiram ali alguns dos truques do algoritmo do Facebook. Eu não li a matéria, mas o que passa, o que não passa. Por exemplo, eles são mais preocupados com sexo do que com violência. Violência Sim, passa, com certeza. Eu citei coisa assim. A gente saiu todo mundo que você falou, eu não concordo com elas, porque é uma visão de coisas materiais, de uma eventual aparência material da globalização. E a globalização, ela está basicamente, na minha opinião, na dimensão do imaterial. Então, você assiste, por exemplo, à derrubada das torres de Nova Iorque, o mundo inteiro assistiu,
E o que mudou o mundo não foi a derrubada das torres, mas foi a imaterialidade do discurso que o acontecimento continha e que se espalhou pelo mundo em forma de notícia. Então, isto é globalização. É a globalização que a revolução tecnológica produziu para que os efeitos das ações, que são essencialmente ações discursivas, eles possam ser universais e imediatos. Então, eu acho que existe no plano da imaterialidade, as ações hoje, as ações materiais, elas valem muito menos do que o significado que elas contêm e que se espalha ao mundo como discurso, como ação discursiva. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E por falar em materialidade, temos aqui na plateia estudantes dos cursos de comunicação da Universidade Embi Morumbi, a quem eu agradeço por estarem compartilhando conosco. São todos daqui dessa faculdade, né, Embi Morumbi. São estudantes e professores da Universidade Embi Morumbi, também convidados da Intercom e convidados da Universidade de São Paulo. E agora nós vamos passar para a segunda pergunta, né, a nossa segunda pergunta-chave do debate. Quando realizou seus estudos para desenvolver o livro Processo Civilizatório, Darcy Ribeiro propôs que os avanços da civilização não se dão por lutas de classes, mas por revoluções tecnológicas, admitindo fundamentalmente a hipótese de que ele esteja certo. Na opinião de vocês, quais seriam os principais avanços civilizacionais já produzidos por essa atual revolução tecnológica, que hoje nós vivemos tão fortemente e que parece que nos abduziu, parece que nós não conseguimos mais viver em outro mundo que não seja esse, salvo as pessoas que ainda têm talvez um pouco mais de resistência, talvez até um pouco mais de bom senso. Mas, afinal de contas, são essas inovações que impactam a comunicação hoje? Estava certo, Darcy Ribeiro? O que parece para o senhor, professor Bernardo Kucinski? Olha, eu vejo pelo menos 3 grandes avanços tecnológicos de profundas implicações civilizatórias, né? O primeiro, que não tem muita visibilidade, mas é muito importante, foi a revolução no campo da biomedicina e da biologia, que começou com o transplante do coração, com a hemodiálise, com a pílula anticoncepcional, com a fertilização fora do útero e, finalmente, a clonagem. Essa revolução faz o homem se tornar Deus, Senhor da vida e da morte. Transtornou todos os conceitos básicos que nós tínhamos sobre o ser humano. O conceito de morte, criou-se a morte cerebral, que é uma outra morte. Modificou-se o conceito de vida e foi incluído o conceito de maternidade. Hoje a mãe não é necessariamente a mulher que dá à luz. Essa revolução tem implicações filosóficas e éticas de uma profundidade incomensurável, né? Agora, eu vejo também a conquista do espaço como uma coisa de um sentido também filosófico muito interessante. Quer dizer, o homem sai para o outro espaço, né? É algo talvez comparável à viagem do Colombo, né? Num sentido já espacial. E, finalmente, essa instituição da era digital, graças a essa combinação de inovações tecnológicas, que é o satélite estacionário, a fibra óptica, a digitalização. Isso instituiu uma nova era que modificou profundamente o comportamento humano. Eu acho que essa é a que mais afeta hoje a forma do ser humano ser, porque ela pega o ser humano nos primeiros anos de vida já. Ela modifica a natureza do ser humano, de uma forma que ainda não sabemos como vai ser. Porque tudo isso está se dando nos marcos de um capitalismo selvagem. E não é só selvagem na periferia, ele é selvagem em si mesmo. Com milhões de desempregados no mundo inteiro, com centenas de milhares de africanos tentando atravessar o Mediterrâneo, morrendo afogado, com uma guerra na Síria que já dura 5 anos, que matou 400 mil pessoas, com guerra no Iêmen, no Afeganistão, na Líbia, na Palestina, entende? Com Trump querendo erguer um muro entre os Estados Unidos e o México. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, entende?
Essa Declaração dos Direitos Humanos, retórica. Mas é o mundo que você critica apoiado nos valores da declaração. É uma contradição, É uma entende? É uma contradição. Bem, Hoje, quando mata uma pessoa na rua, notícia assim, todo mundo já está vendo, é outra contradição, mas é uma contradição. agora, eu queria saber se você concorda que não existe um discurso de direitos humanos organizando a capacidade crítica das sociedades. Não é? Por exemplo, eu tenho um neto, né, que aos 5 anos, 6 anos, quando a minha filha abriu a porta do banheiro, ela disse o seguinte: mas mãe, a senhora está invadindo a minha privacidade. Se não houvesse o discurso de direitos humanos, não tinha sentido a gente falar em ética. Não tinha sentido, porque não existiam valores. Não é? Então, o discurso do Bernardo é clamando por um mundo que devia existir que não existe. Mas esse clamor, ele expressa, de alguma forma, a existência de um discurso de direitos humanos. Eu queria só saber isso. Eu estou proibido de dar opiniões, mas, enfim, é só perguntar. Você acha que não existe um discurso de direitos humanos? A pergunta é uma opinião. Vocês sabem que eu virei jornalista, mas eu sou de exatas, né? Eu sou formado em química. Então é sacanagem só para me perguntar um negócio desse. Não, mas eu vou falar sério. Apesar de eu ser de exatas, eu acho que o que o professor Kuczynski quis dizer é que a gente, especialmente pós-internet, a gente tem uma carapaça ali de informação... Olha, não era lamúria, viu? Era uma constatação. Não, mas eu concordo, eu vou concordar com essa visão do professor Kuczynski. O que eu acho, não é? O jeito californiano de ver o mundo, que é o jeito do Vale do Silício ver o mundo, é um jeito que a tecnologia vai resolver tudo, as soluções técnicas vão resolver tudo e o livre tráfego de informação vai resolver tudo. O que eu acho que o professor Kuczynski está levantando isso tudo está acontecendo, essa visão Vale do Silício do mundo se espalha e ela, por exemplo, legitima a teoria de que a Primavera Árabe foi possibilitada pelas redes sociais, por exemplo. Mas que a gente vive num mundo em que tem um monte de gente vivendo sobre regimes de tirania, que tem um monte de gente passando fome, que tem um monte de gente que não tem acesso ao básico do básico, pode ter um celular no bolso, mas não tem o que comer. Eu acredito que o professor Kuczynski tenha dito isso. Quer dizer, a solução californiana, a visão californiana do mundo faz que, sei lá, com que a Fundação Bill Gates invista muito na cura da malária. Muito legal, é excelente que o Bill Gates, trilionário como o Bill Gates, se preocupe com a cura da malária. Mas a cura da malária não é eminentemente uma questão técnica. É porque a malária prolifera em lugares miseráveis que não deveriam existir. Eu não sei se faz sentido isso, mas tem uma conexão entre o movimento hippie e o Vale do Silício, do jeito que ele existe hoje. Parece loucura, né? Mas tem uma continuidade entre a visão hippie e o que acontece hoje no Vale do Silício, que traduz essa ideia do que eu estou falando aqui. Não, a tecnologia vai resolver tudo, deixa com a gente que a gente vai resolver. Não sei, professor, eu tenho a impressão que mas é uma visão sonhadora muito baseada também em melhores EBITDAs, né? Em melhores resultados financeiros, sem dúvida alguma. Né? Tem um livro, se vocês tiverem saco, de um jornalista que cobriu durante anos tecnologia do New York Times, recentemente falou "Esse mundo não é mais para mim", John Markoff. O livro chama, não tem tradução em português, chama What the Dormouse Said. É um trecho um trecho de uma música do Jefferson Airplane. Acho que cita um trecho do Lewis Carroll, do autor. Mas é What the Dormouse Said. Se tiverem saco de ler, é muito bacana, que é como o modo de pensar hippie gerou a cultura do Vale do Silício. Agora o Café Intercom vai fazer um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Até já já. Voltamos com o Café Intercom e o professor Chaparro vai fazer a terceira pergunta-chave do nosso debate. Professor Chaparro, por favor. Bem, é uma pergunta que tem a ver com jornalismo e com essa fisionomia discursiva do nosso tempo.
As tecnologias de difusão instantânea eliminaram o intervalo entre o acontecimento e a notícia. Com isso, a notícia mudou de berço. Aquilo que o jornalismo nos fazia acreditar, que a notícia nascia nas redações, ela evadiu-se das redações, tornou-se razão de ser e expressão discursiva do acontecimento. Ela é o âmago do acontecimento. Como ação discursiva, a notícia passou a ser a forma mais eficaz dos sujeitos sociais organizados agirem e interagirem no mundo. Na opinião de vocês, os efeitos desse avanço tecnológico fortaleceram ou enfraqueceram o jornalismo? E por quê? Finalmente alguma coisa que eu entendo. Nunca foi tão fácil ter acesso à informação de qualidade. Nunca foi tão fácil. Também nunca foi tão fácil ter acesso à informação que não vale nada. Embora o jornalismo... Eu fiquei surpreso que todos vocês são estudantes de jornalismo, que ainda tem tanta gente querendo ser jornalista. Não só de jornalismo, né? De comunicações em geral. Uhum. Mas, embora a profissão de jornalista, como nós a conhecemos, esteja ameaçada de extinção, paradoxalmente, a quantidade de informação errada, de baixa qualidade, que trafega na internet, faz com que o nosso papel de jornalista profissional, pelo menos aqueles que se dispõem a praticar o jornalismo assim, seja muito importante também. Esse debate do Trump com a história de fake news, né? Agora, à tarde, vocês viram, o Brasil está em chamas. Eu não sei se a hora que a gente sair daqui, o país ainda vai existir. Mas teve, por exemplo, essa questão de terem chamado o Exército, né, para conter a confusão lá em Brasília. Não está claro quem chamou, o presidente da Câmara está negando que foi ele, o ministro da Justiça está dizendo que foi o presidente da Câmara, etc. Mas eu vi amigos meus, jornalistas, replicando agora em rede social, embora não tenha, eu acompanhe, vergonha! Nunca no Brasil democrático, depois da ditadura, se chamou o Exército para conter o povo, fascismo, não sei o que, etc. Bom, eu não vou entrar no mérito se está certo ou não chamar o Exército, mas o fato é que essa informação está errada. O Fernando Henrique chamou o Exército, o Lula chamou o Exército, a Dilma chamou o Exército, em outras situações. Então eu estou falando para vocês de ver amigos meus, pessoas muito inteligentes, que têm presença forte em rede social, replicando notícia errada. Vocês imaginam, então, fora do domínio dessa elite de jornalistas, vamos chamar assim, no mundo real, a quantidade de informação errada, tendenciosa, furada que circula? Eu tenho uma visão radical. A minha visão é a seguinte, que a instituição da era digital, ela é uma ruptura epistêmica. Então, não há como usar categorias do passado para explicar o presente. São outras categorias. Uhum. Então, toda essa discussão, se é melhor, se é pior, se antes era assim, se o jornalismo é mais necessário, né? Não é, eu não vejo assim. Né? Eu vejo uma revolução que praticamente acabou com o jornalismo que a gente conhecia, que eu chamo de jornalismo clássico, da era dos grandes jornais da televisão. Uhum. Ela acabou com o monopólio que o jornalista tinha da mediação. Ele perdeu sua função central. Ela acabou com a demarcação do público com o privado. Hoje a comunicação, você não sabe distinguir qual é privada e qual é pública. Uhum. Ele acabou com a periodicidade, que era a característica que definia o produto jornalístico. O ritmo de vida. O produto jornalístico é um que tem periodicidade, né? E, finalmente, acabou com o que sustentava a indústria da comunicação. Ele acabou com o conceito da notícia como mercadoria. O que é uma mercadoria? É um bem que você vende e ele é consumido. E, por isso, ele tem valor, né? Porque ele serve a um consumo e se paga por aquilo. Hoje, você manda uma informação, o sujeito consome ela, mas ela não desaparece. Ele aperta o botão e ela vai para 100 pessoas. Aquela 100 aperta o botão, vai para 1000. Por isso os jornais estão falindo, porque eles não conseguem realizar o valor
da notícia como mercadoria. Não existe mais o processo de criação do valor através da notícia como mercadoria. E os jornais, todos os jornais impressos, são dinossauros em extinção. Entende? Então, eu vejo, é uma cultura total. Entende? Então, dentro dessa nova era digital, que, por outro lado, barateou imensamente todos os processos de produção jornalístico, cinematográfico e tudo, né? E permitiu a qualquer pessoa produzir, ter acesso, né? Por outro lado, essa era já está mostrando certos aspectos, mas que tem que ser discutido dentro dela mesma, não em comparação com o passado. Entende? É assim que eu vejo essa questão. Eu concordo. Sim. Fala, Daniela. Não, eu lembrei para cumprir minha função acadêmica, né, do Dominique Volton, que em 2005 ele falou assim: quando tudo é informação, nada é informação. Né? E o jornalismo, ele hoje, acho que tem uma função muito maior de dar o contexto, né? De ser aquele profissional que vai ver os fragmentos e vai dar uma ligação entre esses fragmentos. Né? Não necessariamente ele vai noticiar, mas ele precisa, porque como chega para as pessoas, e aí um outro problema é a distribuição. Né? Para entender por que o fenômeno das fake news, né, é tão importante, porque eles entenderam o mecanismo, né? Quem produz fake news entendeu o mecanismo de circulação de informação, que é a manipulação do algoritmo, como ele funciona e como eu faço para ele funcionar. O jornalismo não entendeu isso. Né? A empresa jornalística, é muito difícil mudar processos em instituições. Né? Então, isso é muito lento em instituições. Então, uma das possibilidades, eu concordo com o professor Kuczynski, que são outras categorias, para mim, uma categoria muito clara é a programação. Né? Do discurso linear para o discurso da programação, como eu opero o sistema. Né? E o jornalismo não está sabendo operar o sistema. Que sistema é esse? E também porque é muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido, o sistema muda a cada dia. Né? Os influenciadores, youtubers, eles agora estão tentando entender como é que o algoritmo do YouTube mudou. Porque colocou para colocar comercial no meio dos vídeos, então eles têm que fazer vídeos maiores. Né? Então, esse pessoal tem que correr na frente para entender e sustentar o seu negócio. Né? Então, e aí, rapidamente, para finalizar, a questão de um certo declínio da esfera pública como a gente conhecia, né? Que é a própria história do jornalismo. Então, no momento em que essa esfera pública digital ela vira nichos, né, nas bolhas algorítmicas, eu não tenho, ali não se tem um debate, se tem o reforço da mesma mensagem. Né? E eu acho que o jornalismo hoje ele tem a missão de dar o outro ponto, né? E aí reforçando esse contexto dos pontos contraditórios que podem chegar a um debate produtivo. Alguém do pessoal que é estudante aqui, que está na plateia, alguém lembra do mundo sem internet? Mais ou menos. É uma lembrança retrô. É engraçado. Não, gente, assim, porque eu realmente não vejo muito futuro para a profissão de jornalista como atividade decentemente remunerada. Eu acho que eu tento ser um pouco otimista no sentido de que o jornalista teria um papel de análise e contextualização. Eu acho que as agências de checagem de dados, como aqui no Brasil, Aos Fatos, a agência Lupa, não é à toa que elas estão crescendo, é porque tem muita coisa falsa, notícia falsa circulando na internet. Acho que não é de graça que as assinaturas do New York Times, que é o principal jornal do mundo, que não dá o dinheiro que dava, porque perdeu muito anunciante, mas as assinaturas em números absolutos estão subindo. As assinaturas do Guardian, que é outro jornal de língua inglesa muito importante, estão subindo também. Eu tento ser otimista, embora entenda perfeitamente essa absoluta estilhaçamento dos parâmetros que o professor Kuczynski colocou. Mas, se não for isso, não nos resta nada. Se não couber o nosso papel jornalístico como nós o conhecemos,
que é analisar, checar e contextualizar, sobra ser jabazeiro profissional. É um caminho? É um caminho. Mas não é para isso que eu virei jornalista. Embora eu saiba, entenda perfeitamente que vocês vivem sob outros parâmetros, né? Bom, o Jean Baudrillard falava dos simulacros, né? E parece que cada vez mais nós vivemos em simulacros. Nós vivemos num mundo absolutamente paralelo, acreditando piamente que esse mundo é verdadeiro. E como é que o jornalismo entra nesse processo de desvendamento dessa pseudo-realidade? Há pouco o Álvaro citou o fato de as pessoas replicarem as informações, aquilo que eu chamo de blind endorsement, as pessoas fazem um endosso às cegas. Isso é cada vez mais replicável, principalmente quando se tratam dos influenciadores macro ou até mesmo dos micro-influenciadores. Eu acho que o jornalismo precisa entender como entrar no fluxo, né? Que não se trata mais de um produto que vai ser impresso ou editado e aí ele vai ser exibido ou lido ou comprado, né? Mas continuar na conversa, entender essas conversas, né? E entender como que ele age nessas conversas, que é esse fluxo de dados, de informação. E a questão do financiamento, sem dúvida, ela é muito complicada, né? Se fala na possibilidade do financiamento público, no sentido de que o imposto que eu pago poderia financiar um veículo da minha escolha, né? No Brasil, não vejo isso acontecendo, então, curto, médio prazo, porque para fazer bom jornalismo e investigação, você precisa ser pago, precisa comer, precisa dormir, né? Então, eu acho que é justamente no começo do bloco, a gente falou em zumbis, né? Que é um pouco essa metáfora mesmo da imersão no mundo paralelo, no qual você fica ausente do mundo físico. Mas a gente tem corpo, né? O ser humano ainda tem corpo. E esses corpos eles estão se expressando nas ruas, estão queimando coisas, né? Enquanto, né, para amarrar a discussão, o discurso de globalização está acontecendo no mundo paralelo. Então, acho que o jornalismo ele precisa fazer sentido para as pessoas e entender como é que ele vai chegar nelas hoje, né? Porque, na verdade, o jornalismo é aquilo que incomoda. Então, o resto é publicidade. Eu tenho um minutozinho. Eu espero que a gente não chegue à conclusão de que era muito melhor o mundo antigo, quando só os jornalistas falavam. Né? E que este mundo, onde todos podem falar, na minha opinião, é muito melhor. Mas talvez nem todos estejam dispostos a questão ouvir está também. assim, eu concordo com você, a profissão de jornalista, como ela existiu e era concebida, né? Já era. Mas o jornalismo se tornou muito mais importante, porque é uma linguagem intensamente, socialmente, de uso intenso social, e é um espaço público. Você não tem nenhum conflito importante que não se resolva, que não procure o espaço do jornalismo, o espaço e o tempo do jornalismo para se manifestar. A crise dos jornais impressos, você está dando essa notícia do aumento da tiragem de alguns jornais. É assinatura digital, quis dizer. É a assinatura digital. É. Mas a mídia impressa, ela é burra quando repete tudo que a gente já sabe. Não é? No dia seguinte. Então, existe uma demanda social que aqui está sendo manifestada na crítica que se faz à imprensa, que é a demanda pela explicação, pela polêmica, pela divergência. E o cara, no dia seguinte, publica na manchete o que a televisão deu na véspera. Ele não entende que o mundo já mudou. Mas, Chaparro, olha, a gente fala muito da morte do analógico, mas recentemente as grandes bombas que surgiram vieram de revelações via analógico. Então, as revelações que houve nas últimas semanas, nos últimos dias, partiram do analógico. Eu parto da percepção de que a era digital é uma revolução profunda e é um avanço civilizatório. Só pelas ferramentas que ele deu ao homem comum de interagir, de se manifestar, de testemunhar cada coisa e disseminar, só isso já é um enorme avanço civilizatório. Essa revolução, ela tem que ser tratada nas suas próprias categorias. O presidente Trump twitta, o jornalista bloga, o Bernardo Kucinski tem um site, né? Você entra no elevador, tem a notícia no elevador, você pega o metrô, tem a notícia no metrô na mesma hora, é tudo diferente. Nessa nova era,
certamente esse jornalismo que nós aprendemos, tentamos ensinar para os alunos, ele está em crise, ele não encontrou o seu lugar ainda. Encontrou Ele mesmo. não encontrou. Agora, eu acho que sempre vai haver repórteres, vai haver veículos de comunicação, provavelmente todos, a maioria digitais, mas alguns impressos, né? Mas, certamente, o jornalismo não encontrou o seu lugar, assim como os veículos atuais também não encontraram o seu lugar ainda. Os pós-digitais, os criados na era porque digital. Eles têm uma lerdeza, eles se aferram ao passado, né? Você está falando do jornalismo Mas como é se um fosse... avanço civilizatório. O que nós temos que ver... Você está falando de jornalismo como se fosse sinônimo de jornal, não é? Os jornais impressos têm que mudar. A UOL fatura 5 vezes mais do que a Folha. Não é? 5 vezes mais do que a Folha. Então, isto é um mundo novo. Agora, a gente esperar que o mundo se adapte aos conceitos, às nossas ideias de jornalismo, não vai dar. O jornalismo é, hoje, uma coisa muito mais importante do que era, como linguagem e como espaço público. Agora, tem que haver espaço para jornalistas. Eu fico horrorizado quando vejo gente já de cabelo branco dizendo aos jovens, nós temos aqui uma plateia de jovens, não vale a pena sonhar. Vale a pena sonhar, sim, senhor. Mas em outra área. Não. Mas Olha, hoje nós temos muito mais facilidade de sermos informados, então há um espaço para a notícia, há um espaço para o comentário, há um espaço para a discussão, há um espaço para o empreendedorismo, há mil coisas para fazer. E há um espaço na dimensão, lá onde se geram os conteúdos, onde se produzem os acontecimentos, que vão ser notícia. Se houver jornalistas trabalhando lá, a notícia provavelmente será melhor. O jornalista pode ser um educador das instituições, né? Como o médico é, como o advogado é. Então, vale a pena estudar. Só que vocês têm que desacreditar das verdades que os jornalistas criaram. Não é? Eu acho que eu resumiria um pouco isso, que é assim, confundir o formato do jornalismo com o jornalismo. Né? O formato do telejornal, o formato do jornal, o formato radiofônico não é jornalismo, é formato, é interface para comunicação. Né? Então, na hora em que a gente conseguir entender a desmaterialização do formato, né, e ter formatos em fluxo, talvez o jornalismo consiga chegar mais às pessoas. Né? E eu lembrei do artista, né, o Joseph Beuys, que falava todo mundo é um artista. Talvez todo mundo, nessa era, seja um potencial jornalista, mas que, para fazer jornalismo, precisa apurar e entender o que é informação, porque não necessariamente dado é informação. Então, tem o Big Data, tem muitos dados, mas tem pouca informação. Perfeito. Vamos, então, encerrar mais esse bloco. O Café Intercom faz um intervalo e a gente volta em alguns segundos com bastante polêmica, assim espero. Até já. Voltamos com o Café Intercom e eu gostaria de fazer a quarta e última pergunta-chave do nosso debate, baseado na obra de Manuel Castells. Ele escreveu um livro chamado A Sociedade em Rede, ou alguns livros que tiveram esse título. Ele escreve que, embora as lutas pelo poder sejam travadas dentro da mídia e por ela, os meios de comunicação não são os detentores do poder. E daí vêm as perguntas, efetivamente. Quem são e onde estão os donos desse poder imaterial, tão intensamente exercido nos espaços e nos meios de comunicação? E por quais objetos e objetivos eles lutam nesses cenários da globalização? Então, podemos começar com o professor Bernardo Kucinski? Bem, eu vejo da seguinte forma: na era digital, ela é essencialmente uma era de fragmentação. Tudo é fragmentado, inclusive o poder. A revolução digital propiciou novas formas de atuação política, as redes sociais, as primaveras árabes, né? Mas são formas de atuação política e de exercício de poder que são descontínuas, né? E torna-se esses tipos de poderes que surgem
de pouca eficácia política, de pouca... Eles não se perpetuam, né? Eles, às vezes, têm sucesso e depois logo se esvaziam, né? No campo da comunicação em si, eu li um artigo aqui recente do Financial Times, que semana passada tinha uma ideia muito interessante. Ele diz o seguinte: o data, né? Os bancos de dados, principalmente sobre as pessoas, têm hoje o papel que tinha o petróleo na era do capitalismo industrial. Eles são a grande mercadoria da era digital. Esses bancos de dados que essas grandes redes vão acumulando e vão vendendo umas para as outras, especialmente para esse capital financeiro que precisa se expandir em novas áreas de consumo, né? Então, esse é o poder hoje que se sobrepõe aos outros, o poder do capital financeiro. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente pode ver 3 níveis de poder. Primeiro, o poder material, técnico, que é quem é dono efetivamente das fibras ópticas, dos servidores, dos computadores por onde trafegam, né, as informações. Então, essa é uma dimensão que a gente costuma não ver, porque é invisível mesmo, mas tem proprietários. Então, na hora em que um proprietário decidir desligar ou decidir por aqui não passa mais esse tipo de informação, nós temos esse tipo de informação cortada pelos donos né, do suporte físico da internet. Em segundo lugar, o poder está na definição de protocolos de comunicação, né, que é na programação dos algoritmos proprietários, né? Então isso é um poder de gatekeeper, né? A função do gatekeeper antiga do jornalista, que era na redação o editor, o diretor do jornal que decidiam o que vai ser publicado e o que não vai, numa época de escassez, né, de distribuição de informação. Hoje, numa era de abundância de canais de distribuição de informação, o gatekeeper está no algoritmo, né? Está nos donos desses mediadores de informação. E também um outro poder está na mão dos hackers, né? Que recentemente a gente teve um sequestro coletivo de dados públicos, né? Em que foi exigido resgate. Ou seja, a violência, nesse sentido digital, foi uma demonstração de poder, né? Quem programa e se organiza coletivamente numa ação dirigida como Anonymous, por exemplo, um grupo bastante conhecido, e conhece a infraestrutura de rede e consegue hackeá-la, né? Tem algum poder. Eu queria focar nessa questão nessa contradição interna que eu acho da economia da internet, para a qual eu não tenho uma resposta, deixo para pesquisadores da área, como o professor Chappal, o professor Daniela, o professor Kuczynski, o professor Luiz, mas que é o fato de que, ao mesmo tempo em que a internet traz voz para todo mundo, que ela quebra o monopólio, quebra o jornalista como uma figura central da transmissão de informação. Ao mesmo tempo que ela traz toda essa mensagem de liberdade no seu bojo, ela é uma cultura de monopólio, uma cultura de monopólios transnacionais como nunca se foram vistos na história capitalista, eu acredito. Então, você vai ter o seu próprio canal, mas seu próprio canal vai ser no YouTube, porque é a única plataforma de vídeo que dá certo. E o YouTube é do Google. Você vai dar a sua opinião, você vai escrever textão no Facebook, que sabe tudo sobre a sua vida e que vai vender esse tudo que ele sabe sobre a sua vida. Você usa o Waze para fugir do congestionamento, o Waze é do Google. Você conta a sua vida no Instagram, o Instagram é do Facebook. Então, como que toda essa mensagem de liberdade que a internet traz se resolve dentro dessa realidade de um brutal monopólio transnacional, como é o dessas empresas que eu citei, e são 4 grandes empresas, e é isso. É Facebook, Google, Apple e Amazon. Como isso vai se resolver, como essa contradição vai explodir lá na frente ou não, eu não sei. Mas essa me parece uma questão assim, central no mundo, no estágio atual da comunicação. Antes de finalizar, a gente queria convidar a diretora cultural da Intercom, Adriana Omena, que está aqui nos prestigiando, para que ela possa também fazer um depoimento representando toda a diretoria executiva e o conselho curador da Intercom.
Obrigada, Luiz. Na verdade, é uma satisfação estar aqui representando a professora Maria Alva e toda a diretoria da Intercom e presenciar essa iniciativa extremamente ousada do professor Chaparro e das universidades parceiras em transformar o Café Intercom nesse espaço de reflexão de temáticas de interesse da sociedade. A intenção da diretoria não apenas dar continuidade ao projeto, mas de encontrar maneiras de difusão desse programa por meio dos seus sócios, né, utilizando os diferentes canais aos quais esses sócios e as diferentes pessoas que tenham interesse tenham acesso. Ok? Foi um prazer estar aqui e eu espero poder participar de outros mais. Seguramente, Obrigada. Adriana. Então, muito obrigado a você. E é bastante feliz para todos nós aqui da Universidade Embi Morumbi e nessa parceria triádica, recebemos o Café Intercom. Há mais de 10 anos, quando nós realizamos a edição antiga, eu fazia parte da diretoria da Intercom e eu me lembro que quando o Adolfo levou esse projeto adiante, nós ficamos bastante empolgados. Então, eu fico duplamente feliz, triplamente, multiplamente feliz. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes e também a quem está nos assistindo neste momento pela TV, talvez até mesmo em VHS. O Álvaro falou há pouco em DVD, mas eu ainda tenho uns VHS lá na minha casa, né? Eu gosto de umas coisas antigas, por isso que eu me amo. Então eu quero agradecer a todos muitíssimo e espero que nós tenhamos muitas outras edições nas quais nós nos reencontraremos. Muito obrigado e até breve.